e também fez com que um dos seus apóstolos pudesse vivenciar aquilo que somente ele podia vivenciar. É interessante quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia, ela é uma fonte de inspiração. A Bíblia, ela inspira a nossa fé, ela inspira a nossa esperança. Quando você, ou quando Jesus disse, ide pregai o Evangelho, é porque o Evangelho é um Evangelho de esperança. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que traz às pessoas uma perspectiva de vida. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que faz as pessoas enxergar saída aonde não havia saída, aonde não existe saída. O Evangelho de Jesus é como uma ponte que nos oferece o privilégio de poder atravessar e chegar do outro lado. O Evangelho de Jesus nos fascina. É por isso que Paulo, ele dizia, ou deixou escrito, não me envergonho do Evangelho de Jesus, não me envergonho da história de Jesus, não me envergonho da biografia de Jesus. Era isso que Paulo estava dizendo, porque essa história é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que crê. Que privilégio poder estar esta noite pregando o Evangelho. O Evangelho que Jesus certamente autorizou que os seus discípulos pregassem. Jesus não pregou certamente o Evangelho que pregávamos. Sabe por quê? Porque ele pregava o Evangelho do reino. Jesus estava pregando para judeu. Jesus veio pregar para os judeus. E você vai ver que muitas das palavras, elas estão sendo direcionadas aos judeus, mas quando ele ressuscita, ele manda que pregue o Evangelho a toda criatura. Que Evangelho? O Evangelho da sua vitória, o Evangelho da sua conquista. Aí Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque a história de Cristo é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Quem entendeu isso, por favor, levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Pois bem, eu quero começar, e tudo nesse texto tem um sentido muito importante. Eu quero compartilhar com vocês. Então me ajude a pregar esta noite, orando por nós e glorificando o nome de Jesus. O texto começa dizendo, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Escute aqui, o substantivo logo tem o sentido de a seguir. A seguir. E quando nós olhamos para a palavra a seguir, a ideia é de dar sequência a algo que vem acontecendo. Quando o texto diz logo ou a seguir, está falando de algo que aconteceu e que também agora vai tornar ou continuar acontecendo. Você vai ver logo que Jesus está vindo de onde? Jesus está vindo de um grande milagre. Um grande milagre que foi a multiplicação de pães. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma grande multidão de aproximadamente 15.000 pessoas. Haja visto que a palavra de Deus nos diz que eram 5 homens, além de mulheres e crianças. Agora ele vai multiplicar 5 pães. 5 pães não eram suficiente, porque a vista humana, na lógica humana, não era suficiente para alimentar aquele povo, porque eles estavam há 3 dias no deserto, estavam há 3 dias sem se alimentar de forma própria, de forma adequada, estavam com fome. E o próprio Jesus disse, quando os discípulos se aproximaram deles, e disse, Senhor, despede esta multidão para que eles saiam pelas aldeias e comprem o que comer. Jesus reporta-se a eles dizendo, vocês mesmos vão dar de comer a esta multidão. Ele pergunta para Filipe, o que nós precisamos é para alimentar esta multidão. Filipe, um grande calculista, chega com Jesus e diz, Senhor, nós precisamos mais do que 200 dinheiros
dinheiro, porque 200 não é suficiente. 200 denários, que era o salário de um trabalhador de quase um ano, e ele estava dizendo, não é o suficiente. Mas a história diz, a história bíblica diz, mas tinha um rapaz ali no meio da multidão que tinha 5 pães e 2 peixes. Um dos discípulos pega aqueles 5 pães, leva a pessoa de Jesus, e quando ele pega aqueles pães, ele então dá graça ao Pai, manda que a multidão sentasse, parte aqueles 5 pães em 12 pedaços e agora entrega para os seus discípulos poderem sair e espalhar pelo povo. Eles saíram e espalharam, cada um dali comeu um pedacinho de pão. Eu costumo dizer, e eu vou repetir isso porque pode edificar muito a sua fé. Alguns perguntam como foi que isso aconteceu, que milagre foi esse? Foi mais ou menos assim. Quando Jesus ele deu graça pelo pão, os pães não aumentaram, eles continuaram do mesmo tamanho. Eram pães semelhantes a pão de hambúrguer, agora um pouco mais achatados. Jesus parte aquele pães e dá aos seus discípulos, e cada um deles pegou um pedaço. E meus irmãos, entende-se pela Bíblia que cada vez que ele dava pão, ainda eles tinham pão. Era apenas um pedaço, mas aquele pedaço se multiplicou. Eles davam pão e ainda tinha pão, 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 davam pão e ainda tinha pão. Mas o mais interessante, para quem está 3 dias com fome, um pedacinho de pão não é o suficiente para matar a fome. Mas a palavra de Deus diz que eles comiam, nos dá a entender que eles comiam e ainda tinham pão, 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 encheram a barriga e ainda sobrou pão. Dá para você levantar a mão para o céu. Eu tenho uma palavra para dizer para você esta noite. Está aquentando, está esquentando a cordilha e segura aí. Quando a Bíblia mostra que Jesus ele multiplicou pães, deixa eu dizer para você, não quer dizer apenas que ele tem o poder de multiplicar, mas tem o sentido de que ele é multiplicador. O Deus que nós servimos, ele não só tem o poder de multiplicar, ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus da multiplicação. Na tabuada de Deus não tem o subtrair, nem tampouco o dividir. Na tabuada de Deus tem o somar e o multiplicar. Divisão não é de Deus. Deus não divide. Deus ele soma e multiplica. Ele vai multiplicar o que está faltando. Ele vai multiplicar os que acreditam aqui. Levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Pois bem, Jesus está vindo deste milagre. Jesus está vindo do milagre. É por conta disso que está dizendo logo ou a seguir, logo após este milagre, vai acontecer outro milagre. Então se entende que este substantivo tem conotação de sucessões de milagres operados por Jesus Cristo. Eu vou falar sucessões de milagres, sucessões de atividades milagrosas realizadas por Jesus. Irmão, Jesus é aquele que nunca parou de fazer milagre. Escute o que eu vou dizer. Jesus nunca parou de fazer milagre. E eu vou dar aqui 2 condições ou 2 razões porque Jesus sempre fez milagre. Primeiro, a sua vida, a sua história foi um verdadeiro milagre. Eu vou dizer para você não esquecer, a história de Cristo foi um verdadeiro milagre, começando da sua concepção. Por exemplo, Jesus foi concebido e foi o maior milagre da história, a concepção de Jesus, porque Jesus não foi concebido por consequência de uma fusão existente entre um homem e uma mulher, mas Jesus foi concebido
por uma fusão existente entre o Espírito Santo e o ventre de Maria. Louvado seja Deus. Escuta o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14, ele diz: eis que o Senhor vos dará um sinal, a virgem, escuta isso, porque isso aqui é muito sério. Está dizendo: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Então vejam só um milagre, somente um milagre. Como é que uma virgem ela vai conceber e dar à luz se ela é virgem? Escutem bem a semântica da palavra. A virgem conceberá e vai dar à luz a um filho. Bendito seja o nome do Senhor. Logo o profeta Isaías está falando de quem? Mesmo sem ele saber, ele está falando de Maria. Maria que posteriormente seria escolhida para se cumprir a promessa de Deus feita através do profeta Isaías. Aí Maria está lá no seu aposento, na sua casa, no seu recinto, no seu quarto ou em algum lugar, quando o anjo do Senhor se apresenta a ela e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Maria não entende a saudação, fica perplexa, fica admirada, fica atônita quando ela ouve aquela saudação. Mas o anjo disse: não temas, porque tu achaste graça diante dos olhos de Deus. Ou seja, Deus se agradou de você, Deus escolheu você. E meu querido, minha querida irmã, amigo que me ouve, Deus tem os seus desejos particulares, Deus tem a sua particularidade. Deus, ele é soberano, e na condição de soberano ele manda e não é mandado. Na condição de soberano ele escolhe a quem ele quiser, porque ele é soberano. Você está entendendo? Poderia ser outra virgem. A história diz que por causa da profecia de Isaías, algumas mães da época então faziam voto de castidade para suas filhas, desejando que elas então pudessem ser a mãe do Salvador prometido. Muitas mães reservaram suas filhas e disseram: a minha filha pode ser a mãe do Salvador. Não se sabe quantas virgens havia na época que estavam esperando ser a mãe. Talvez Maria nem esperasse isso, talvez Maria nem estivesse pensando nisso. É aqui que está lindo, é muito lindo quando você entende. Às vezes, meus irmãos, não é para quem quer, não é para quem se prepara, é para quem Deus, ai meu Deus, é para quem ele quer, é para quem ele escolhe. Levante a mão para o céu aí e deixa eu liberar uma palavra esta noite. Você sabe por que você está aqui? Escolhendo você, escolhendo você, escolhendo você. Não temas, porque tu achaste graça diante dos olhos de Deus. Tu conceberás e vai dar à luz a um filho. Olha o que ele diz para Maria, aquilo foi espantoso. Tu conceberás e vai dar à luz a um filho. Está combinando com o que o profeta prometeu. Ela disse certamente que não entendia aquilo. Tu vai dar à luz a um filho, põe o nome dele, ou melhor, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará na casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse: mas como é que pode ser isso? Eu sou virgem, eu não conheço varão, eu nunca coabitei com homem algum, eu nunca me relacionei. Como é que eu vou gerar filho? Como é que eu vou dar luz a um filho? Deixa eu dizer uma coisa, irmão, quando Deus te fizer uma promessa, não se preocupe a forma que vai acontecer. De um jeito ou de outro acontece, porque quem promete se garante, quem promete se garante. Se ele prometeu, ele se garante e cumprir com a
sua promessa. Alguém está entendendo aí? Porque tem coisas que muitas vezes Deus promete.